Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém. Vou trazer um ensinamento para o irmão e a irmã. Se o irmão e a irmã tiver interesse de estar anotando e depois estar meditando, vai ser bênção, até mesmo para o irmão e a irmã estar entendendo até mesmo melhor, amém. Entenda isso que eu vou dizer. A palavra de Deus nos traz alegria. E por que nos traz alegria? Porque nos traz esperança, até mesmo de uma vida melhor. A palavra de Deus nos traz em várias passagens promessas de Deus nas nossas vidas. Mas também a palavra de Deus nos traz tristeza. Como assim, pastor? A palavra de Deus nos traz alegria e tristeza? Sim, nos traz alegria e tristeza. E por que nos traz alegria e tristeza? Alegria porque é gerada uma esperança de uma mudança, de algo melhor que venha acontecer nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, é necessário você viver a palavra. E quando a palavra ela é pregada, vem nos confrontando e gera a tristeza. Vou citar aqui um versículo, é isso que eu estou pedindo para o irmão e a irmã anotar. A parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Por isso que eu estou pedindo para o irmão e a irmã estar anotando. Faça igual a igreja de Bereia. Amém? Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Porque, igual eu disse, foi gerada uma esperança, uma mudança de vida, bênçãos. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Você tem que tomar um grande cuidado por conta dessa tristeza, por conta dessa perseguição. Porque senão pode gerar uma ira dentro de você. E pode fazer você se afastar da palavra de Deus. Isso aqui é uma profecia também. Isso aqui é uma profecia. Você vê que receberam com alegria. Assim, muitas pessoas recebem a palavra com alegria. Olha, Deus tem uma promessa na sua vida, no seu relacionamento, sabe, no seu casamento, na vida dos seus familiares. Mas para isso acontecer, tem que haver uma obediência. A árvore tem que ser cortada. E essa árvore é negar a si mesmo, é você, a árvore é você. E quando mexe no nosso eu, vamos dizer assim, há esse sofrimento, há esse confronto. Por isso que eu falo, há essa tristeza. Vou colocar um texto de exemplo, Mateus capítulo 19. Anota aí, Mateus capítulo 19. Anotou? Versículo 16. Vai falar a história daquele jovem rico que foi procurar Jesus. Vai dizer assim, versículo 16 em diante. Bom mestre, que hei de fazer para herdar o reino de Deus? Jesus Cristo vai dizer, bom é Deus. Você conhece os mandamentos, rapaz. Não roubarás, não cometerei adultério, honra teu pai e tua mãe, dê um bom testemunho. Olha o que ele vai dizer. Todas essas coisas eu já faço. Ele recebeu com alegria isso, porque aquilo que Jesus Cristo estava falando, ele fazia. Eu vou até pôr aqui, para a gente pegar os detalhes. Os detalhes é valioso. É por isso que eu gosto de estar lendo sempre, assim, jogando nos versículos e estar lendo. Mateus capítulo 19. O versículo é o 16 em diante. Mas eu vou ler aqui agora o versículo 21. Disse-lhe Jesus,
você quer ser perfeito? No versículo 20, ele vai dizer, todas essas coisas eu já faço. No versículo 21, Jesus Cristo vai dizer, e disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dai aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha o que vai acontecer. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Com certeza, essa tristeza gerou uma ira dentro dele. Quem ele pensa que é para estar falando assim? E ele acabou se afastando da verdade. É por isso que você tem que tomar um grande cuidado. Porque às vezes você pode pensar que é o homem que está falando assim com você. E no final é Deus falando com você. É Deus usando a vida do pastor para falar com você. Ou Deus usando a vida de alguém para falar com você. E você está pensando que isso é do homem. Isso é do homem. E isso pode fazer você se afastar de Deus. Do verdadeiro evangelho de Deus. Isso pode gerar essa tristeza por ouvir uma correção, pode gerar uma tristeza que pode gerar uma ira. Você entendeu? E isso é preocupante. Isso é preocupante. Paulo ele vai falar sobre isso também, Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Anota aí também. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos. Olha que vai chegar tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Por quê? Porque a porta é estreita. Né? A porta estreita, ela gera alegria, ela gera esperança, mas para você conquistar, né, a promessa de Deus na sua vida, é necessário você negar a si mesmo, né? Você amar Deus sobre todas as coisas e você deixar a palavra te transformar. Às vezes você pode estar buscando Deus e vai chegar um momento que, se o seu pastor ele for mesmo do trigo, ele vai chegar um momento que ele vai pregar sobre vestes, né? E você vai sentir aquela tristeza, e essa tristeza pode fazer você mudar, ou pode fazer você se irar e se afastar até mesmo da igreja, e procurar umas igrejas que, sabe, toleram tudo. É igual esse caso, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, às lendas, sabe? Historinha. Deus vai fazer isso para você, Davi. Você entendeu? E às vezes, né, eu sempre tenho falado isso. As pessoas, as lendas, é historinha. Se Golias vai cair por terra, e eu sempre falo isso. Às vezes o Golias tem que cair por terra, é esse aqui. Está aí dentro de você. Você entendeu? Então você tem que tomar um grande cuidado. A palavra gera alegria, porque nos traz esperança. Mas para a gente conquistar ali os propósitos, para a gente conquistar as bênçãos de Deus, é necessário você obedecer à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus. E por isso que eu falo, você tem que tomar um grande cuidado para não ficar irado e pensar que é um homem. A palavra de Deus em Lucas capítulo, anota aí, Lucas capítulo 10, versículo 16. Aqueles que ouviam dos meus pequenininhos, a mim me ouvem. Aqueles que rejeitam dos meus pequenininhos, a mim que rejeita. E aqueles que me rejeitam, rejeitam meu Pai que me enviou. Você entendeu? Então, estuda assim sobre liderança, né? E se seu pastor acabar te corrigindo, é para o bem. Não fique irado. Não fique irado.
igual Jesus Cristo aqui, ó, ele estava na presença dos judeus, João capítulo 8, pregando, falando, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E ele começa a pregar ali para eles. Alguns judeus vão acabar crendo. No versículo 31, Jesus Cristo vai dizer assim, disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aqui, vai gerar uma ira neles. Essas palavras que Jesus Cristo falou, se verdadeiramente permanecedes na minha palavra, né, serei meus discípulos. Olha o que eles vão responder. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, seremos livres. Replicou-lhe Jesus, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procura me matar, porque a minha palavra não está em vós. Versículo 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procuram matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Jesus, no versículo 43, vai dizer, vós sois filhos, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me crês. Quem dentre vós me convence do pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus. E lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônios? E depois vai falar que eles pegaram pedra para atirar em Jesus, mas Jesus se ocultou. Daí Jesus Cristo falando, ó, vocês não são de Deus, porque vocês não ouvem a palavra de Deus. Assim também fala para uma pessoa que não vai para a igreja, ou vai quando quer. Né? A palavra de Deus fala assim, que aquele que fala que conhece, mas não guarda os mandamentos dele, é mentiroso. E a verdade não há nele. Você entendeu? Então uma pessoa só pode falar que conhece Deus quando guarda os mandamentos dele. Mas vai falar para a pessoa assim, ela vai ficar irada, ela vai ficar triste. E pode haver de ela falar assim, não, ele tem razão, eu preciso buscar Deus mais, eu nem oro. Ou pode fazer essa pessoa ficar numa ira e falar, quem é você? Vai tomar banho. E continuar errante. Você entendeu? Por isso que eu falo assim, tome um grande cuidado com isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus traz alegria, sim, porque é gerado uma esperança, né? É lançado profecias nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, é necessário se negar a si mesmo. Por isso que vem a tristeza. Deus ele vai falar, né, da lascívia, fornicação, né? Por isso que eu falo, se a pessoa não se corrigir, ela vai sair da igreja que prega o trigo. Vai sair porque ela não vai aguentar. Sabe? A palavra sempre vai estar chicoteando, batendo. E a palavra machuca.
Se a pessoa não dá. Mas quando a pessoa legaliza, até mesmo no casamento, vamos dizer assim. Igual eu estou falando aqui, ó, de fornicação. Às vezes pode ter alguém que está me ouvindo que está nisso, está triste. Quando a palavra é falada sobre, ela fica triste, mas isso pode gerar um arrependimento. E aí ela pode se consertar. E Deus fazer grandes coisas por conta da obediência. Ou não, né? Ela pode ficar irada, ou ele ficar irado e não querer ir para Cristo por conta disso. Você entendeu? E não querer andar na verdade por conta disso. Ó, meus irmãos, eu vou abrir aqui Hebreus agora, capítulo 12. E lembrando também a história de Estevão, lembra de Estevão? Você vê que Estevão, ele começou a pregar lá para os judeus sobre Abraão, Isaac, Jacó, falando as histórias, assim, passando para eles assim. Depois ele falou de José, foi falando o que aconteceu com José, depois ele entrou falando de Moisés, falou o que aconteceu com Moisés, a libertação ali do povo, depois Josué, a terra prometida, depois foi indo até chegar em Jesus, mas quando chegou em Jesus, eles ficaram irados a ponto de apedrejar ele até matar. Por isso que eu estou falando, a palavra gera alegria, mas também vai gerar tristeza, porque ela vai te confrontar. Isso é fato, vai te confrontar. Você tem que tomar cuidado com essa tristeza, porque pode gerar uma ira. Não permita. Sempre tenta reconhecer. É Deus falando, pega a palavra, porque tem coisa que pode ser do homem, mas tem coisa que é de Deus. Aí você pega a palavra, vai meditar. É igual você chegar no católico, vai ter um católico aí me assistindo. Imagem não pode. Você não pode usar imagem Deus ele proíbe. Às vezes ele pode ficar triste e não vou mais usar, não. Ou ficar irado, nem vou se inscrever no canal desse cara, não. Mas igual eu disse, eu não estou aqui para fazer filhinhos para mim. Estou aqui para fazer filhinhos para Deus. Aqui, a única coisa que eu peço para Deus é a minha salvação. Você entendeu? É a minha salvação. E sabemos que idolatria não é apenas uma imagem. Às vezes, meu irmão, sabe, você só está trabalhando e nem vem para a igreja. Você acha que você vai ser salvo? Aí pode estar gerando uma tristeza em você. Mas isso pode estar te trazendo para Cristo. Você tem razão. Eu preciso, sabe, confiar em Deus. Ou, cuidar da sua vida, falando para mim, né? Assim, irado já. Gerou uma tristeza, mas, procurar o que faz. Você entendeu? Mas, falei Hebreus, mas eu vou citar aqui João, capítulo, Evangelho relatado por João, capítulo 15. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, outro me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Então entenda isso. Do mesmo modo que Jesus foi perseguido, também eu posso ser, porque a palavra vai gerar a ira. Mas do mesmo modo que guardaram a palavra dele, também pessoas podem guardar as palavras que ele me usa para falar com a ovelha dele. É igual Coríntios, capítulo 18. Eu lembro que foi a última pregação que eu preguei em uma igreja, que eu pregava, às vezes
até contra o que o ministério pregava, sabe? Que era um absurdo, eles pregavam a idolatria. E Deus abomina, os idólatras não vão entrar no reino de Deus. E preguei ali, sabe? Atos capítulo 18. E Paulo bateu pó ali, sabe? Bateu pó. O povo ficou irado com Paulo pelas pregações. Paulo bateu pó. Vocês não querem ouvir? Ó, eu tenho para vocês, você só pó fica aí. Conforme Jesus Cristo falou isso. E eles acabaram ficando irados que me tiraram de lá. Né? Me tiraram de lá. Mas Deus falou para mim voltar. E eis-me aqui, cumprindo com o chamado que Deus colocou na minha vida. E é de pregar a salvação. Né? Ele achou graça em mim e me deu esse dom de ensinar as pessoas a andarem no caminho dele. Agora, se você não quer ouvir, eu faço igual. Mas para quem deseja ouvir, se inscreva no canal, né? Ative o sininho, vai anotando aí, sabe? Esses ensinamentos. Amém. Ó, falei Hebreus, vou ler Hebreus aqui para estar finalizando. Capítulo 12, anota aí. Hebreus capítulo 12, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho é que o pai? Que filho há que o pai não corrige? Olha aqui, ele vai continuar dizendo. Livro de Hebreus, capítulo 12. Agora eu vou ler o versículo 8. Eu creio que foi Paulo que escreveu esse livro. Amém? Tem pessoas que falam, no livro de Hebreus, não sabemos quem foi que escreveu, mas eu creio que foi Paulo. Pelas colocações que... Através do Espírito Santo, vamos deixar, quem escreveu foi o Espírito Santo, mas através da vida de Paulo. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se tornaram participantes, logo sois bastardo e não filho. Então, se está sem correção, está sendo bastardo e não filho. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso que Deus nos corrige. Amém? Versículo 11. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É isso que eu estou passando, é esse ensinamento que eu estou passando para o irmão e para o irmão. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então, toda disciplina, no momento, não é motivo de alegria. Quando uma pessoa é corrigida, ela vai ficar alegre? Às vezes não. O pastor hoje pegou no meu pé. Ela vai ficar triste. Mas, se essa pessoa colocar em prática os ensinamentos, a correção que o pastor, acabou fazendo ali, vai gerar frutos de justiça. É isso que Deus está falando. Então, toma posse, sabe, dessas palavras e toma um cuidado, sabe, com a tristeza quando a palavra vem. Porque pode gerar uma ira, isso é preocupante. Eu coloquei textos aqui que gerou ira. Coloquei o jovem rico, ali você vê que ele ficou irado e saiu da presença. Coloquei ali os judeus, estava verdadeiramente, permanecesse na minha palavra, verdadeiramente serei vencido. Eles ficaram tristes. João também, capítulo 6, Jesus Cristo pregando, ele fala umas palavras duras,
os discípulos que estavam seguindo, tinha bastante discípulos, não era apenas os 12, tinha mais. Eles ficaram ali irados e deixaram de seguir Jesus. Toma cuidado. Amém. Então, esse é o ensinamento de hoje. Amém. Igual eu declarei, eu falei para o irmão, o irmão, se sentiu aí no coração que é um ensinamento bacana, se inscreva no canal, pro seu bem, que eu não faço assim questão de, canal tem bastante, não. Se você gosta desses ensinamentos que nos levam para o reino, para o seu bem, se inscreva no canal. Assim, aciona aí o sininho. Para sempre quando eu colocar um vídeo, um ensinamento, você vem assistir. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas. Esse evangelho que é feito de renúncia. Você entendeu? Tá bom? Receba aí o meu abraço. Um beijo no coração. Não somente o meu abraço, mas o abraço também da família de Hades. Tá bom? E até o próximo ensinamento. Deus abençoe a vida de todos mais e mais e mais.